É um trabalho que exige anos de dedicação e investimento. Cientistas brasileiros estão desenvolvendo medicamentos importantes para combater diversos tipos de doença. Material extraído da nossa própria biodiversidade. Tesouros que a gente está desperdiçando. Remédios que saíram do Brasil estão rendendo milhões para empresas estrangeiras. Mas por que essas descobertas não ficam aqui no país? A reportagem especial de hoje é do Marcelo Canelas. E se a cura do câncer estiver nas costas de uma formiga, num fragmento de coral, nas pétalas de uma flor selvagem? É um mundo de possibilidades biomédicas, de potencial biomédico que tem ali. A floresta fervilha em pulsações químicas desconhecidas. E mesmo o que apodrece está cheio de vida, povoado por micro-organismos que podem curar. Isso é verdade para o câncer, isso é verdade para os antibióticos. Os antibióticos são substâncias que as bactérias produzem para lidar com as outras bactérias. O gigantismo da maior biodiversidade do planeta oculta um tesouro que só se vê no microscópio. Cada organismo, cada planta, cada fungo daquela floresta vai produzir compostos químicos, que são únicos. Quando a gente olha para a floresta, a gente olha como uma biblioteca. Cada planta, cada inseto vai escrever aquele capítulo único. Quando a gente queima a floresta, a gente queima a biblioteca. Junto com essa biblioteca, o Brasil pode estar torrando um dinheiro que não tem. Pois a fauna e a flora brasileiras já enriqueceram laboratórios estrangeiros. Eu estou falando aí de blockbusters, de remédios, medicamentos que vendem milhões de dólares, bilhões de dólares por ano. Quem imaginaria que do veneno de uma serpente a gente poderia desenvolver um medicamento? Foi da peçonha da jararaca brasileira que saíram 2 dos remédios mais vendidos do mundo contra a hipertensão e problemas cardíacos, o Captopril e o Enalapril. A indústria estrangeira que detém a patente deles fatura o equivalente a 55 bilhões de reais por ano. Isso é 9 vezes o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia para esse ano, que é de pouco mais de 6 bilhões. O glaucoma, que atinge 65 milhões de pessoas no mundo e pode causar cegueira, é outra doença tratada a partir de uma molécula da biodiversidade brasileira. Essa molécula foi retirada de uma substância química presente numa planta muito comum nas regiões norte e nordeste do Brasil. Aqui no interior do Piauí, ela dá no meio do mato. Aquele pessoal ali está catando as folhas para vender para a indústria. Essa aqui, ó, o jaborandi. Novos segredos moleculares dessa folhinha acabam de ser revelados. Da secagem, moagem e processamento das folhas do jaborandi sai a pilocarpina. Descoberta há mais de 100 anos por um químico alemão, essa molécula está sob análise do FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos, para o tratamento de mais uma doença, a presbiopia, a vista cansada que afeta quase 2 bilhões de pessoas. A indústria brasileira que exporta o IFA da pilocarpina, o insumo que os laboratórios estrangeiros usam para fabricar o medicamento, está entusiasmada com a possibilidade de um novo mercado. Uma molécula antiga, brasileira, possivelmente tratando novas doenças e doenças que não têm tratamento, e eu acho que é um grande presente para o nosso país. Mas se há mercado e se há matéria-prima de sobra, o que falta para a biodiversidade brasileira se converter em riqueza que fique no Brasil? Estratégia, né? Isso é estratégia. Educação é estratégia. Desenvolvimento de tecnologia e capital do mundo, de capital humano é estratégia. São estratégia para um país se desenvolver. De seu gabinete na Universidade de Genebra, o cientista paraibano Emerson Queiroz lembra das expedições com o pai, o químico Marçal de Queiroz. E esse menino aqui na frente desse fusquinha branco sou eu, na minha primeira coleta de plantas na Floresta Atlântica aqui no estado de São Paulo. Pesquisador de fama mundial, trabalhando na Suíça há 10 anos, Emerson foi convidado pela renomada revista científica alemã Planta Médica para coordenar uma edição especial sobre a biodiversidade brasileira. Os meus amigos alemães ficaram muito surpresos, porque não imaginavam que uma pesquisa daquele nível estava sendo realizada no Brasil. Todos os experimentos são de universidades públicas. É o caso da pesquisa coordenada por uma cientista apaixonada pelo cerrado. Eu posso falar uma coisa aqui? Que eu abraço a árvore, que eu converso com a árvore.
E de tanto acariciá-las, a professora Laila descobriu que as plantas do cerrado dizem muito, mesmo sem falar. Ela está ali no lugar, ela é muito forte, muito resiliente, ela é seca, é tempo de chuva, é queimada, é patógenos que atacam, fungo, nematóides, etc. Ela está ali, resistente. Como ela resiste a tudo isso? Ela faz umas reações que a gente chama de metabolismo, que são os compostos que ela produz para ela. E a gente trouxe para o laboratório as substâncias, as moléculas químicas que tem dentro dessas plantas. Durante 23 anos, ela estudou na Universidade de Brasília as substâncias que essas plantas produzem para se defender, inclusive contra insetos. Daí veio a ideia fixa: derrotar um grande inimigo da saúde pública no Brasil. O mosquito Aedes aegypti, né, o mosquito listadinho da dengue, esse maldito mosquitinho listadinho. Números oficiais mostram que este ano, só até o fim de agosto, 465 mil brasileiros caíram de cama com dengue, 79 mil com chikungunya e 4.300 com zika vírus. Mas o número de doentes pode ser muito maior. Num boletim do ano passado, o Ministério da Saúde admitia a subnotificação. Ocupadas com a Covid-19, as equipes não conseguem levantar todos os casos das doenças transmitidas pelo Aedes, para as quais não existem vacinas. Prefeituras e governos fazem o que podem com o fumacê, que é caro, ineficiente e só mata o mosquito adulto. E esses produtos costumam não ser seletivos, ser muito tóxico, né? Não só para o ser humano, mas também para a natureza. Mas a força-tarefa chefiada pela professora Laila, com cientistas de várias universidades, tirou das plantas do cerrado o primeiro inseticida do mundo que só mata o Aedes aegypti. E não só o mosquito adulto, mas também o ovo e a larva. Já em fase final, a pesquisa será entregue ao Ministério da Saúde ainda este ano. Existe a possibilidade concreta de o Brasil se ver livre de um problema crucial a partir de uma produção saída desse laboratório? Sim, com certeza. Vai no alvo, no target ali, vai para poder, por exemplo, matar a larva, sem matar o resto que está no local onde aquela larva está. Sem matar peixe ou outros seres vivos que estejam ali dentro. Da Universidade de São Paulo vem mais 3 pesquisas promissoras. No campus de Ribeirão Preto, os cientistas seguiram as pegadas da saúva. A gente vê as formigas carregando, né, pedacinhos de planta no ambiente, mas elas não comem essa planta. Elas usam esse material vegetal como um substrato para cultivar fungo lá dentro. Então elas fazem uma fungicultura, uma agricultura de fungo. E esse fungo é que elas usam como alimento. Mas, como em toda a agricultura, na do formigueiro também aparecem pragas. Um fungo invasor ataca o fungo bom. Para defender sua comida, a formiga transporta um remédio, essa massa branca nas costas dela. São bactérias que matam o fungo invasor. E essas bactérias, muitas delas carregam no exoesqueleto, no corpo mesmo da formiga. Bom, é aí que nós entramos. Nós vamos pegar com uma espátula cuidadosamente, isolar e transferir isso para um meio de cultura no laboratório, para purificar essa cultura da bactéria. Uma hipótese passou a ser testada in vitro. Se combate doença de formigueiro, essa bactéria não poderia combater doença de gente? Um projeto iniciado em 2014, em parceria com 2 universidades americanas, a de Harvard e a de Wisconsin, identificou novos compostos com grande chance de virarem matéria-prima para novos remédios. De um novo antibiótico, ou de um novo antifúngico, ou de um novo composto anticâncer também. Parte desse material tirado do formigueiro pela professora Mônica foi enviado para outra pesquisa na USP de São Carlos. O comportamento dos fungos foi estudado. Primeiro, um isolado do outro, e depois juntos. Quando eles cresciam individualmente, o arsenal químico deles era muito mais limitado do que quando cresciam juntos. Por causa disso, os pesquisadores botaram os fungos para brigar. Quando o primeiro ataca, imediatamente inicia-se uma guerra química entre eles. É um contra-ataque. Então, isso é exatamente o que acontece. E se uma substância de um
pode causar o dano no segundo, o segundo pode reagir e produzir outras substâncias. Interessante nessa batalha, vamos dizer assim, positiva, é a produção de mais substâncias químicas que compõem um arsenal que depois você vai levar para um ambiente contra uma doença-alvo. É como se genes que estavam adormecidos acordassem com a guerra química, criando substâncias inteiramente novas com um potencial para virar remédio. Daí pode sair o quê? Hoje o leque que nós temos estudado aqui, de doenças tropicais negligenciadas, de câncer, também de antibióticos, antibacterianos, antifúngicos. Com uma marteladinha no fundo do mar, a cientista Bianca San pode estar catando uma substância anticâncer. Uma colônia de corais é um coquetel de micro-organismos. E naquele pedacinho de coral que a gente coleta tem informação genética, informação química e informação microbiológica. Bianca está no Atol das Rocas, a 260 quilômetros da costa brasileira. O material que ela coletou vai para o campus da USP em São Paulo. Então a Bianca traz aquilo ali para a gente macera aquilo ali, a gente usa meios de cultura, né, para cultivar as bactérias, faz uma preparação química e essa mistura de substâncias produzidas por essa bactéria eu vou usar para tratar a célula tumoral, para ver se eu inibo ou mato, né, a célula tumoral. O Instituto de Ciências Biomédicas da USP tem um banco de células humanas com 50 tipos de câncer. Todas receberam a preparação química da professora Letícia Lotufo. Os resultados são animadores. A gente tem cerca de 400 substâncias descritas, né, geral, e das quais a gente tem aí cerca de uns 50 já com propriedades anticâncer interessantes, né, descritas. E podem virar remédio contra a doença. Exato. O esforço para descrever novas substâncias faz sentido num mundo em que o número de moléculas desconhecidas é espantoso. Você pode ter algo da ordem de 10 na 60. Ou seja, você colocar o número 1 e 60 zero do lado. Ou seja, comparando com as 185 milhões de substâncias químicas conhecidas e descritas pela ciência, esses 60 zeros, que quase não cabem na tela, têm infinitas possibilidades de gerar remédios e dinheiro. Só o que há no ambiente marinho geraria quanto? A riqueza que isso poderia gerar seria mais que 5 trilhões de dólares, né? Isso falando em números mundiais. Mas mesmo tendo a maior biodiversidade do planeta, o Brasil fatura muito pouco. As farmacêuticas estrangeiras é que fabricam remédios com moléculas que vêm daqui. Em toda a história, só desenvolvemos 2 medicamentos 100% nacionais. Um anti-inflamatório e um remédio contra a impotência. É muito pouco, sabe? A gente não precisa depender de tudo de fora. A gente tem competência instalada para fazer isso. Ciência é o que dá soberania nacional. Mas se a ciência brasileira tem tanta vitalidade, o que estaria faltando? A universidade não tem condições de pagar a conta de um desenvolvimento de um medicamento. Ela precisa do parceiro da indústria, né? E a indústria brasileira precisa ter perna para financiar uma pesquisa de um risco desses. Então é isso, é uma política de Estado. Mas o governo nem financia a indústria nacional, nem dá mais dinheiro para a universidade. Ao contrário, corta. O orçamento do CNPq, a principal agência de fomento à pesquisa, que era de 2 bilhões e 700 milhões de reais em 2014, foi caindo a menos da metade em 7 anos. O orçamento de 2021 é de 1 bilhão e 200 milhões. Parte do dinheiro do CNPq vinha de um fundo que perdeu 92% de seus recursos este mês. O corte de 600 milhões de reais foi aprovado pelo Congresso Nacional a pedido do Ministério da Economia. Integrante do governo, o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, chegou a protestar numa rede social, mas o corte foi mantido. Procurado pelo Fantástico, o ministro não quis dar entrevista. Em nota, a assessoria dele diz que aguarda a liberação de novos recursos para a pasta. Pesquisas que precisam de 10, 15 anos para serem concluídas podem parar. Se você tem a quebra do financiamento no meio de um projeto que você tem resultados importantes, promissores, a pesquisa acaba. O tempo da política é diferente do tempo da pesquisa. Então a gente precisa de programas estratégicos que durem. O caso dos jovens cientistas é dramático.
Este ano, o governo só teve dinheiro para pagar uma de cada 10 bolsas de doutorado e pós-doutorado aprovadas no CNPq. Braço direito da professora Letícia, Bianca não sabe o que fazer. O meu sonho realmente é poder ser pesquisadora no Brasil e eu tenho muito orgulho daqui também, sabe? Seria frustrante para você ter que ir embora? Acho que sim, seria. Com certeza eu ficaria um pouco ressentida de não poder desenvolver meu trabalho aqui. É como se o governo rompesse a corrente de transmissão do conhecimento que é passado de um grande mestre para o seu discípulo. Como se alguém mais velho que você lhe pegasse pela mão com uma tocha numa floresta escura. Quando você interrompe esse elo, tudo isso é perdido, tudo desmorona. Desmorona junto a resposta para nossas angústias, nossas catástrofes, nossas doenças. Só há uma solução para a humanidade, que é entender a natureza. Se nós não entendermos, nós estamos fadados ao fracasso absoluto. Para evitá-lo, que se cumpra a vocação da ciência. Atividade radicalmente humana, feita por pessoas, para salvar pessoas. Isso para mim é um tesouro. É gente, né? Gente com poder de transformar. Com poder de transformar a gente. As pesquisas a partir da biodiversidade brasileira e a falta de investimento público na ciência também são o tema do podcast Isso é Fantástico dessa semana. Você já pode ouvir em g1.com.br/fantástico e em todas as plataformas de áudio. E no G1, você também pode ler tudo sobre o corte de 600 milhões de reais da ciência sancionado pelo presidente Bolsonaro. É só acessar g1.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular.